O sol inclemente do Rio de Janeiro parecia determinado a derreter tudo no centro de treinamento dos fuzileiros navais. O asfalto exalava uma miragem trêmula de calor, e a respiração ofegante dos recrutas que rolavam sobre ele era absorvida pela atmosfera fervente. No epicentro daquele inferno escaldante estava o soldado Ian Ferreira. Sua mãe era general de divisão do Exército Brasileiro, Sofia Ribeiro. A Dama de Ferro, responsável por uma das mais estratégicas divisões de fronteira do país. A existência de sua mãe era, para Ian, um motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, uma coleira da qual ele desejava desesperadamente se libertar. As pessoas cochichavam sobre ele, o chamando de filho da generala, e cada uma de suas conquistas era desvalorizada, vista apenas como um reflexo do prestígio de sua mãe. Por isso, ele fugiu para o lugar mais brutal que pôde escolher. Um lugar onde ele acreditava que o poder de sua mãe não poderia alcançá-lo. Onde apenas sua própria vontade e seu corpo teriam que resistir, o Corpo de Fuzileiros Navais. E dentro dele, o curso de comandos anfíbios, onde apenas a elite da elite sobrevivia. Na noite anterior à sua partida, sua mãe, em silêncio, acariciou seu cabelo recém-cortado. Eram as mãos de uma soldada, firmes e calejadas, mas Ian pôde sentir a preocupação e o amor contidos naquele toque. Se cuide foi tudo o que ela disse. A partir daquele dia, ele conscientemente apagou a presença de sua mãe de sua mente. Ali ele não era mais o filho de uma generala, mas apenas um número costurado em um uniforme, o soldado Ian Ferreira. O treinamento dos comandos anfíbios superava qualquer imaginação. Durante a infame Semana do Inferno, eles enfiavam a cabeça no manguezal, sendo repetidamente arrastados pelas ondas da Baía de Guanabara, e carregavam botes de borracha pesados sobre a cabeça enquanto subiam os morros íngremes da Ilha do Governador. Dormir era um luxo, comer era apenas um reabastecimento de combustível para a sobrevivência. A palavra dignidade humana não existia naquele lugar. Havia apenas ordens, obediência e uma estranha camaradagem compartilhada por aqueles que superavam a dor extrema. Ian cerrava os dentes e aguentava. Ele se esforçava para não pensar no rosto de sua mãe. Aquela deveria ser sua luta, e somente sua. Seu olhar tornou-se mais afiado, e músculos firmes começaram a se formar em seu corpo antes magro. Seus colegas de pelotão, que a princípio o olhavam com desconfiança, tratando-o como um filhinho de papai, começaram a abrir seus corações à medida que a intensidade do treinamento aumentava e eles viam sua determinação silenciosa em suportar todo o sofrimento. O dia fatídico começou como qualquer outro, com um calor sufocante castigando a todos. O treinamento de combate em trincheiras que durou a manhã inteira deixou todos os recrutas cobertos de lama e suor, beirando a exaustão. Durante o breve intervalo para o almoço, suas mãos tremiam ao segurar a bandeja de metal, e eles empurravam a comida garganta abaixo com dificuldade. Os 30 minutos de descanso concedidos após a refeição eram tão doces quanto um oásis no deserto. Ian e seus colegas simplesmente desabaram sob a sombra de uma grande mangueira em um canto do pátio de treinamento. O cheiro de terra, suor e o ar pegajoso se misturavam, tornando a respiração quase impossível, mas ninguém reclamava. Assim que fecharam os olhos, suas mentes se desligaram como se por mágica. Todas as funções do corpo pareciam cessar, exceto pela respiração mínima necessária para a sobrevivência, enquanto mergulhavam em um sono profundo. Não sabia quanto tempo havia passado, mas Ian começou a sonhar. Ele estava em casa, deitado em sua cama macia. Uma brisa agradável soprava pela janela, e o cheiro delicioso da feijoada que sua mãe preparava fazia cócegas em seu nariz. Era um sonho pacífico, confortável, cheio de tudo que ele sentia falta. E no auge dessa paz, seu corpo jovem e saudável liberou um instinto reprimido. Um fenômeno fisiológico perfeitamente natural e saudável ocorreu no corpo daquele jovem de 20 e poucos anos. Era algo que não podia ser controlado ou previsto. Foi então que uma voz aguda perfurou sua consciência nebulosa. Nossa, olha só isso! Em plena luz do dia e já tá nesse fogo todo. A voz estava carregada de desprezo. Ian despertou de repente, mas seu corpo, ainda sob a inércia do sono, pesava 1 tonelada.
Ele entreabriu os olhos e viu duas militares subalternas, uma cabo e uma sargento, olhando para ele e rindo. Eram a cabo Priscila Gomes e a sargento Helena Matos. As duas tinham uma reputação terrível na base. Eram famosas por desprezar e humilhar os soldados do sexo masculino. Embora elas mesmas tivessem passado por um treinamento rigoroso para se tornarem militares, tratavam os soldados como criminosos em potencial ou seres primitivos, simplesmente por serem homens. Suas palavras eram sempre afiadas como navalhas, e essas navalhas estavam sempre apontadas para os mais fracos, os soldados. Típico de homem, né? Passa por um treinamento pesado e acha que pode se aliviar assim. Que nojento, disse a sargento Helena, e a cabo Priscila gargalhou em concordância. É por isso que chamam eles de machistas escrotos, não é? Não passam de uns animais sem controle. Suas vozes não eram nem um pouco baixas. Alguns dos outros recrutas que cochilavam por perto começaram a se mexer, virando-se para observar a cena. O rosto de Ian ficou pálido instantaneamente. A vergonha fez seu sangue ferver, subindo-lhe ao rosto. Pior do que o treinamento infernal, pior do que a dor lancinante, era aquele momento em que sua dignidade era despida publicamente. Ele não conseguia dizer uma palavra. O que um mero soldado poderia dizer a uma cabo e a uma sargento? Tudo o que podia fazer era tentar inutilmente levantar seu corpo paralisado. Ele sentia os olhares de seus colegas. Olhares de pena, olhares de quem não sabia o que fazer e alguns olhares que desviavam deliberadamente. Cada olhar era como uma adaga cravada em seu peito. Por que tá com vergonha? Pelo menos tem vergonha na cara, né? Um marmanjo feito você não deveria ficar sujando as calças todo dia, não acha? O escárnio da cabo Priscila parecia não ter fim. Ela se deleitava com a reação de Ian, como uma criança que encontra um brinquedo divertido. Ian mordeu o lábio com força. Sentiu o gosto de sangue. Pensou que seria melhor ser espancado até a morte por elas. Essa humilhação estava corroendo sua alma, pedaço por pedaço. Ele veio para cá para não depender de sua mãe. Ele escolheu o caminho mais difícil para se firmar por conta própria. Mas agora, ele estava desmoronando da maneira mais miserável e impotente possível. Seu orgulho, sua vontade, tudo que ele tentou proteger ali estava sendo ridicularizado pela ponta da língua daquelas duas mulheres. E foi exatamente nesse momento que um silêncio inesperado e pesado desceu sobre a entrada do pátio de treinamento. Um silêncio tão profundo que até o zumbido incessante das cigarras pareceu cessar. As risadas da cabo Priscila e da sargento Helena, que cercavam Ian, foram morrendo aos poucos. Elas sentiram uma energia estranha no ar. Em um canto do pátio estava uma mulher em um imponente uniforme de gala. Mesmo sob o sol de verão, sua postura era impecável. Em seus ombros brilhavam duas estrelas prateadas. Era a general de divisão Sofia Ribeiro. Ela tinha vindo discretamente ao centro de treinamento com o coração de uma mãe, querendo apenas observar de longe se seu filho estava bem, se não estava sofrendo demais. E ela acabou testemunhando o momento mais humilhante de seu filho, e pior, a cena das demonias de uniforme que zombavam de sua desgraça. Do início ao fim. Os olhos da general Sofia não continham nenhuma emoção. Era uma frieza extrema, para além da raiva ou da tristeza, que parecia congelar tudo ao redor. Ela começou a caminhar na direção deles, lenta mas decididamente. O som de suas botas no chão de terra batida ecoava pesadamente por todo o pátio, como o tambor que bate no coração de um condenado à morte. Só então Priscila e Helena perceberam a situação e seus rostos ficaram mortalmente pálidos. Elas não conseguiam entender por que a comandante da divisão, uma figura que elas reverenciavam como a um deus, estava ali, naquele exato momento. Suas mentes entraram em parafuso e seus corpos congelaram de terror. A aparição da general Sofia Ribeiro parecia irreal. Como uma cena de uma peça de teatro bem ensaiada, todos os movimentos e ruídos do pátio de treinamento, antes preenchido pelo calor sufocante e pela poeira, pararam instantaneamente. Apenas o som de suas botas esmagando a terra seca enquanto se aproximava penetrava nos tímpanos de todos.
O som era constante, frio e a cada passo, parecia congelar o ar ao redor. A cabo Priscila e a sargento Helena permaneciam paralisadas no lugar. O sorriso de desprezo e zombaria que elas dirigiam ao soldado Ian Ferreira momentos antes havia desaparecido, e em seus rostos pálidos, apenas o mais puro e primordial medo estava estampado. Elas não conseguiam entender por que uma general de divisão do exército estava em um campo de treinamento dos fuzileiros navais, e por que de todos os momentos possíveis, ela apareceu justamente naquele. Mas as duas estrelas brilhando em seus ombros e a fúria gélida gravada em seu rosto inexpressivo emanavam uma autoridade esmagadora, muito maior do que qualquer reprimenda ou crise que já haviam enfrentado em suas carreiras militares. Ian ainda estava meio deitado, completamente rígido. Sua mente estava em branco. Vergonha, humilhação e agora perplexidade se misturavam, impedindo-o de pensar. Por que sua mãe estava ali? Por que ela teve que testemunhar seu momento mais miserável? Ele preferia que o chão se abrisse e o engolisse. Todos os seus esforços para se livrar da sombra de sua mãe pareciam ter se transformado em pó em um único instante. Sofia passou os olhos pelo estado deplorável de seu filho e sua expressão congelada. Algo quente subiu por sua garganta, mas seu rosto não demonstrou a menor emoção. Naquele momento, ela não era a mãe de um filho. Ela era uma generala das Forças Armadas Brasileiras e diante dela, antes de ser seu filho, estava o soldado de mais baixa patente cuja honra ela, como comandante, tinha o dever de proteger e pela qual era responsável. E a dignidade daquele soldado estava sendo impiedosamente esmagada por pessoas vestindo o mesmo uniforme que ela. Ela parou diante das duas militares. A distância era de apenas alguns passos, mas parecia um rio intransponível. A sargento Helena, por instinto, foi a primeira a prestar continência. Brasil? Sargento L, mas sua continência nunca foi concluída. O olhar gélido de Sofia silenciou sua boca. Sofia não retribuiu a continência, olhando-as de cima a baixo com um olhar que parecia negar a própria existência delas. Não era um olhar de mera repreensão. Continha um desprezo frio e pesado, que parecia negar o valor de um ser humano desde sua raiz. A cabo Priscila tremia os lábios e baixou a cabeça. Não tinha coragem de encontrar os olhos dela. Todos os recrutas e instrutores do pátio de treinamento assistiam à cena, prendendo a respiração. Todos esperavam uma explosão de fúria da generala. Imaginavam gritos ensurdecedores ou um exercício punitivo além da imaginação. No entanto, as palavras que saíram da boca de Sofia subverteram completamente suas expectativas. Ela falou em uma voz muito baixa e calma, mas mais afiada e clara do que qualquer grito. Sua voz era fria e dura, como cacos de gelo se chocando. Vocês são militares ou lixo vestindo um uniforme? Foi apenas uma frase. Não continha questionamento nem raiva. Apenas uma constatação fria de um fato. Aquelas palavras atravessaram o coração das duas mulheres com mais força do que um raio. Não questionava suas patentes ou posições. Era uma declaração que arrancava pela raiz sua identidade como militares. Uma marca cruel que dizia: se não são militares, então vocês, vestindo este uniforme, não passam de lixo. O sangue sumiu completamente dos rostos de Helena e Priscila. A palavra lixo se cravou em seus cérebros, paralisando todo o pensamento. Elas haviam sobrevivido na vida militar desprezando os soldados homens e afirmando sua superioridade. O orgulho de serem militares, a patente de sargento e cabo, eram seus escudos e suas armas. Mas agora uma general de divisão do exército brasileiro havia destruído sua autoestima mais fundamental com uma única frase. Naquele momento, elas não eram mais suboficiais. Eram apenas seres humanos frágeis, despidos e expostos em sua vergonha. Sofia não lhes dirigiu mais nenhum olhar. Para ela, elas já não valiam a pena nem mesmo para uma conversa. Ela se virou e falou com seu filho, que a olhava atônito. A voz ainda era baixa e calma, mas continha um tremor sutil. Soldado Ian Ferreira. Soldado Ian Ferreira, ela repetiu. Ian mal conseguiu responder, tentando se levantar desajeitadamente. Não se levante.
A ordem firme de Sofia parou o movimento de Ian. A partir de agora você não é meu filho. Você é um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, e eu sou uma comandante que deve zelar pela honra de todos os soldados desta terra. Eu vi sua honra ser esmagada. E isso é o mesmo que a honra de todos os soldados do Brasil sendo esmagada. Este assunto não será tratado de forma leviana. Suas palavras, embora dirigidas a Ian, eram uma declaração para todos os presentes. Ela deixou claro que aquilo não era uma questão de sentimento pessoal, mas uma questão pública sobre a disciplina militar e a dignidade do soldado. Ela bloqueou na origem qualquer mal-entendido de que seu filho estaria recebendo tratamento especial e, ao mesmo tempo, elevou o incidente a um problema de toda a instituição militar brasileira. Ian entendeu o significado das palavras de sua mãe. Ela não estava o consolando como filho. Ela estava defendendo sua dignidade como soldado e, além disso, tentando restaurar a honra manchada das Forças Armadas. Naquele momento, algo quente subiu pelo peito de Ian. Não era mais vergonha. Sofia gritou para o vazio. Sua voz não era mais calma. Era dura como aço e carregada de uma autoridade que abalou todo o pátio. Quem é o instrutor de treinamento? O instrutor que estava por perto saltou como uma bala e parou em posição de sentido diante dela. Presente. Capitão-tenente fuzileiro naval Carlos Drummond, instrutor do curso de comandos anfíbios. Entre em contato com o comandante de mais alta patente da sua unidade imediatamente e informe que a general de divisão Sofia Ribeiro está aqui. E contate o chefe da polícia da Marinha. Diga a ele para vir aqui em 10 minutos. Se ele se atrasar 1 minuto que seja, diga que ele também será responsabilizado. Sua ordem foi concisa e decisiva. O capitão-tenente, com o rosto pálido, repetiu as ordens e saiu correndo como um louco. A menção à polícia da Marinha fez o pátio de treinamento congelar mais uma vez. Isso não era um simples caso de indisciplina a ser resolvido no local. Continha a vontade férrea da generala de iniciar uma investigação formal para arrancar o problema pela raiz. Só então Helena e Priscila perceberam, com uma clareza dolorosa, a gravidade da situação. Seus corpos começaram a tremer como varas verdes. Elas perceberam tarde demais que não tinham provocado apenas um recruta novato, mas sim o filhote do tigre mais feroz do Brasil. Sofia ficou em silêncio novamente. Ela cruzou os braços e observou o pátio de treinamento imóvel. Como a calmaria antes da tempestade, seu silêncio dominava tudo ao redor. Apenas por estar ali parada, ela parecia uma montanha imensa. Ninguém ousava falar com ela ou fazer movimentos desnecessários em seu campo de visão. O tempo parecia ter parado, e todo o ar do pátio de treinamento estava pesado, submerso sob a fúria fria de uma generala. O que o verdadeiro poder significava, e que preço aqueles que ousaram insultar a dignidade de um soldado pagariam, o prelúdio estava apenas começando. 10 minutos podem parecer uma eternidade ou passar num piscar de olhos. Para todos reunidos no pátio de treinamento naquele dia, os 10 minutos desde que a general Sofia Ribeiro convocou o chefe da polícia da Marinha foram uma eternidade. O sol ainda ardia, mas ninguém sentia o calor. A fúria gélida que emanava da generala parecia ter engolido toda a quintura. A cabo Priscila e a sargento Helena permaneciam congeladas no lugar, como prisioneiras aguardando sua sentença. Não tinham coragem para levantar a cabeça nem para se ajoelhar. Milhares de pensamentos cruzavam suas mentes. Como sair daquela situação? Deveriam implorar por perdão? Ou clamar por injustiça? Mas o rosto de Sofia não mostrava o menor sinal de que aceitaria qualquer desculpa ou apelo. Ela parecia uma juíza que já havia proferido seu veredito. Ian Ferreira ainda estava deitado no mesmo lugar. Sua mãe disse para ele não se levantar. A ordem poderia ser uma forma de consideração, ou talvez um comando tácito para preservar a cena do crime, como vítima e testemunha. Ele olhou para suas calças do uniforme, sujas de poeira. A mancha que o fizera sentir uma vergonha mortal momentos antes já não era mais vergonhosa. Agora, era a prova de um insulto indelével e o gatilho para a fúria monumental que estava prestes a explodir.
Ao longe, um jipe militar apareceu, levantando uma nuvem de poeira enquanto corria loucamente em direção a eles. Chegou antes dos 10 minutos prometidos. O jipe freou bruscamente no meio do pátio e o oficial que desceu correu, quase tropeçando, até parar diante da General Sofia. Era o chefe da Polícia da Marinha, o capitão de mar e guerra Oswaldo Neves. Brasil? Capitão de mar e guerra Oswaldo Neves, apresento-me à senhora general em resposta à sua chamada. O rosto do capitão Neves estava brilhando de suor e ele ofegava. Uma general de divisão do exército, especialmente uma comandante de fronteira, aparecer em um centro de treinamento da Marinha e convocar pessoalmente o chefe da Polícia Naval era algo que ele nunca sequer havia imaginado. Durante todo o trajeto, seu coração disparou pensando no que poderia ter acontecido: um vazamento de segredo militar, deserção, um acidente com armas de fogo. Sofia nem sequer olhou para o capitão Neves. Com um aceno de queixo, ela apontou para as duas militares paralisadas. Está vendo aquelas duas? Sim, senhora general. A cabo Priscila Gomes e a sargento Helena Matos. O capitão Neves já havia recebido um resumo da situação a caminho, mas ouvir diretamente da boca de Sofia era uma pressão de outra dimensão. Elas infligiram uma humilhação indelével a um soldado que dormia por um momento durante o treinamento. Não foi uma simples reprimenda para manter a disciplina. Elas esmagaram a dignidade de um ser humano como se fosse um inseto. E eu testemunhei toda a cena com meus próprios olhos. A voz de Sofia era fria como gelo. Capitão. Sim, senhora general. Vou lhe dar algumas ordens. Cumpra-as com precisão, sem questionar. As suas ordens, senhora general. Neves respondeu, endireitando as costas. Suor frio escorria por sua espinha. Primeiro, remova imediatamente essas duas de suas funções e prenda-as na carceragem da Polícia da Marinha. Nenhuma visita ou contato com o exterior será permitido até o fim da investigação. Confisque todos os seus pertences pessoais, incluindo celulares, e inicie uma perícia digital. Procure minuciosamente por qualquer registro do incidente de hoje ou por conversas habituais em que zombem ou depreciem soldados. Entendido. Segundo, forme uma equipe de investigação especial. Se necessário, solicitarei apoio da Corregedoria do Exército. Eu mesma enviarei pessoal. Investigue toda a carreira militar dessas duas, como se estivesse procurando uma agulha num palheiro. Verifique se há outros soldados que sofreram abuso verbal, físico ou sexual por parte delas desde que foram comissionadas. Se houver uma única vítima, registre tudo. Garanta o anonimato e a proteção total delas para que possam testemunhar sem medo de retaliação. Cumprirei, senhora general. Terceiro, não trate este caso como uma simples violação de conduta. Isso é equivalente a um ato de traição que corrói a capacidade de combate de nossas forças por dentro. É um crime grave que mina o moral das tropas, quebra a confiança entre comandantes e subordinados e mancha a honra das Forças Armadas. Revise as leis militares mais severas aplicáveis e faça delas um exemplo para que algo assim nunca mais aconteça em nossas fileiras. As ordens de Sofia eram, uma a uma, afiadas e específicas como punhais. Ao ouvi-la, o capitão de mar e guerra Oswaldo Neves sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquilo não era a ordem emocional de uma generala irritada. Era o julgamento frio de uma comandante experiente que compreendia perfeitamente todos os procedimentos legais e diretrizes de investigação. Com este caso, ela estava mostrando sua firme determinação não apenas em punir duas suboficiais, mas em erradicar a cultura de desrespeito aos direitos dos soldados que poderia estar disseminada nas Forças Armadas. Helena e Priscila, ao ouvirem as palavras de Sofia, quase desabaram no chão. Prisão, perícia digital, equipe de investigação especial, ato de traição. Palavras que elas só tinham ouvido em filmes sobre tribunais militares agora se tornavam sua realidade, apunhalando seus corações. Só então elas perceberam as consequências terríveis de suas ações. Mas era tarde demais para arrependimentos. Seguindo as ordens do capitão Neves, fuzileiros armados entraram no pátio de treinamento. Eles se aproximaram de Helena e Priscila, que tinham expressões vazias, e seguraram seus braços.
As duas não resistiram. Na verdade, não podiam. Grossas lágrimas se formaram em seus olhos, mas ninguém sentiu pena delas. Enquanto era levada pelos fuzileiros, a sargento Helena, como um último ato de desespero, gritou para Sofia: Senhora General, nós erramos. Cometemos um crime terrível. Mas a senhora está fazendo tudo isso só porque aquele soldado. Só porque ele é seu filho? Isso é injusto. Foi a pergunta mais tola e um ato de cavar a própria cova. Sofia se virou para olhá-las enquanto eram arrastadas, e pela primeira vez sua expressão mudou. Era um sorriso frio, cheio de desprezo. Você ainda não entendeu por que estou fazendo isso, não é? Sim, aquele soldado é meu filho. Mas hoje, vocês não insultaram apenas o meu filho. Vocês insultaram todos os filhos desta terra que, em meio a um treinamento árduo, cumprem silenciosamente seu dever para com a pátria. Não estou fazendo isso para proteger o meu filho. Estou fazendo isso para proteger todos os filhos deste país de pessoas como vocês. Suas palavras ecoaram poderosamente por todo o pátio de treinamento. No momento em que ouviram isso, os olhares de todos os recrutas que assistiam em silêncio mudaram. Até então, eles viam a General Sofia apenas como a mãe de Ian Ferreira e uma figura de poder assustadora. Mas agora, ela estava protegendo a todos eles, não apenas a Ian. Ela havia desembainhado sua espada para restaurar a honra pisoteada de cada um deles. Naquele momento, a General Sofia se tornou a mãe de todos eles e a comandante mais confiável que poderiam ter. O eco de seu comando começou a se espalhar do pátio de treinamento para todo o corpo de fuzileiros navais e, em seguida, para todas as forças armadas do Brasil. A pequena faísca acesa por uma generala estava se tornando um sinalizador gigantesco, voando em direção à parte mais sombria da colossal organização militar. A investigação sobre a cabo Priscila e a sargento Helena, detidas na carceragem da Polícia da Marinha, prosseguiu de forma rápida e minuciosa, conforme as ordens da General Sofia. O capitão de mar e guerra Oswaldo Neves pressentiu que este caso não era um simples incidente, mas uma questão grave que poderia custar-lhe toda a sua carreira militar. Ele montou uma equipe de investigação especial com os investigadores mais competentes e frios da corporação, e como prometido pela General Sofia, oficiais especializados em corregedoria do Quartel-General do Exército se juntaram a eles, tornando o escopo e a autoridade da equipe de investigação imensos. A primeira tarefa que eles empreenderam foi um levantamento completo das vítimas. A equipe de investigação iniciou questionários anônimos e entrevistas individuais com os soldados de todas as unidades por onde Helena e Priscila haviam passado. No início, a maioria dos soldados hesitou em falar. Na organização fechada que é o Exército, denúncias internas são frequentemente vistas como traição, e o medo de retaliação estava profundamente enraizado. No entanto, a equipe de investigação insistiu que a investigação era uma ordem direta da general de divisão Sofia Ribeiro e que a identidade dos informantes seria protegida a qualquer custo. Eles também estimularam o senso de justiça dos soldados, argumentando que se os abusos não fossem erradicados agora, eles ou seus sucessores sofreriam as mesmas injustiças. O primeiro testemunho começou com algo aparentemente trivial. Um cabo marinheiro, tomando coragem, revelou que a sargento Helena costumava dizer, durante as refeições, que homens comendo parecem uns porcos, dá nojo. Outro soldado relatou que a cabo Priscila, durante o treinamento físico, insultava os soldados que ficavam para trás com comentários sexualmente humilhantes como: corre menos que uma menininha, como é que vão dar conta do recado depois? Uma vez que a primeira denúncia abriu a porteira, as vozes que haviam sido reprimidas por tanto tempo explodiram como uma represa se rompendo. Soldados competiam para relatar todos os tipos de abuso verbal e humilhação que haviam sofrido nas mãos de Helena e Priscila. A sargento Helena me ouviu falando com minha mãe no telefone e riu de mim na frente de todo mundo, dizendo: filhinho da mamãe ainda não desmamou? A cabo Priscila pegou uma carta da minha namorada dizendo que ia inspecionar e a leu em voz alta para todos, zombando do conteúdo por dias. Fiquei com tanta vergonha que terminei com minha namorada. Se cometêssemos um erro no treinamento, ela dizia coisas como: coitados dos seus pais por terem parido um inútil como você. Elas não nos viam como soldados, mas como sua lata de lixo emocional.
Os testemunhos continuaram, um após o outro. As ações delas iam muito além de meras palavras duras. Eram claros abusos de poder e um assédio perverso que destruía a dignidade humana. Elas usavam sua condição de mulheres como um escudo, ou melhor, como uma arma, para controlar e oprimir sutilmente os soldados homens. Como o assédio se concentrava mais na tortura psicológica do que na violência física, era difícil de ser detectado externamente, e as vítimas não tinham outra opção a não ser sofrer em silêncio. Nos celulares e computadores pessoais apreendidos das duas, fatos ainda mais chocantes foram descobertos. A perícia digital revelou que em suas conversas privadas em aplicativos de mensagens, elas se referiam aos soldados por seus nomes completos usando expressões de ódio extremas como machistinha de merda, playboyzinho fardado e estuprador em potencial. Elas comentavam sobre a aparência dos soldados, transformavam suas vidas amorosas em motivo de piada e até mesmo escolhiam um soldado específico como alvo para discutir como iriam atormentá-lo. Havia também conversas sobre o soldado Ian Ferreira. Viu o recruta novo no treinamento hoje? Cara de bobo. Dizem que entrou por causa da mamãe generala. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Esses aí é que a gente tem que pisar em cima logo de cara, para não crescer pra cima da gente. Elas já o haviam marcado como presa desde o início de seu alistamento. O incidente daquele dia não foi espontâneo, mas o resultado planejado de seu ódio distorcido. A caixa de Pandora havia sido completamente aberta. De dentro dela jorravam todas as verdades sórdidas que haviam sido perpetradas em segredo. O relatório da investigação engrossava a cada dia. O capitão Neves teve que socar a mesa várias vezes de raiva enquanto lia. Aquilo não era apenas um caso isolado de abuso dentro do exército. Eram indivíduos com uma ideologia específica que exploravam o ambiente único das Forças Armadas para excretar seu ódio e adoecer toda a organização. Os resultados da investigação eram relatados diariamente a General Sofia. Ela não dizia uma única palavra enquanto lia os relatórios. Apenas folheava os documentos com uma expressão endurecida. Mas seu silêncio era mais assustador do que qualquer explosão de raiva. Seu olhar ficava cada vez mais frio e nele brilhava uma luz determinada, como se uma decisão tivesse sido tomada. O caso não era mais um problema apenas do Centro de Treinamento dos Comandos Anfíbios. À medida que a investigação se expandia para as unidades onde Helena e Priscila haviam servido no passado, as repercussões se tornaram incontroláveis. Os nomes de outros suboficiais que haviam compactuado com elas começaram a surgir, e a responsabilidade dos oficiais que toleraram ou ignoraram suas ações também veio à tona. A pequena porta da zombaria aberta por duas militares havia, de fato, escancarado a caixa de Pandora do imenso abuso e ódio ocultos dentro das Forças Armadas. Agora a responsabilidade de como conter o mal que saíra daquela caixa, ou melhor, como aniquilá-lo completamente antes que se dispersasse no ar, recaía pesadamente sobre os ombros da General Sofia e de todos os comandantes que enfrentavam este caso. O peso da verdade era esmagador e o exército, ao encarar essa verdade, estava sendo sugado para o olho de um furacão gigantesco. Na carceragem, a cabo Priscila e a sargento Helena não conseguiam aceitar a realidade em que se encontravam. Nos primeiros dias, elas protestaram veementemente, alegando inocência. Admitiam que suas palavras podiam ter sido duras, mas insistiam que era apenas parte do treinamento para formar fuzileiros navais fortes. Afirmavam que toda a investigação era uma caça às bruxas, motivada pelo fato de Ian Ferreira ser filho de uma generala. No entanto, quando os investigadores da Polícia da Marinha apresentaram os registros de suas conversas por mensagem e a lista de testemunhos de vítimas passadas, sua arrogância desmoronou instantaneamente. As conversas sórdidas que trocaram, a prova explícita de seu ódio e zombaria contra os soldados, tornavam qualquer desculpa impossível. Elas perceberam que o veneno que cuspiram havia se tornado a adaga que agora apontava para seus próprios pescoços. Com todo o contato com o mundo exterior cortado, passando o tempo sozinhas em celas frias, a armadura rígida que as sustentava começou a rachar lentamente. Essa armadura era a autocomiseração de se verem como vítimas e a crença distorcida de que todos os homens eram agressores.
A sargento Helena era uma estudante universitária comum antes de se tornar sargento. Ela nutria um forte ressentimento contra o que via como uma estrutura social patriarcal. Através de comunidades online, ela foi exposta a ideologias misândricas e seus pensamentos se tornaram cada vez mais extremos. Ela passou a acreditar que toda a injustiça no mundo era causada pelos homens e que odiá-los e rejeitá-los era um ato de justiça. Foi então que ela pensou que o exército, sendo a sociedade mais extremamente masculina, seria o lugar perfeito para controlar e dominar os homens com seu próprio poder. Para ela, o exército era um palco para realizar suas convicções e uma oportunidade de obter poder para oprimir legalmente os homens. A Cabo Priscila era um caso um pouco diferente. Ela não tinha hostilidade inata contra os homens. Pelo contrário, ela se alistou com o puro desejo de se tornar uma militar forte. No entanto, em sua primeira unidade após a formatura, ela teve uma experiência terrível. Em uma confraternização, foi assediada sexualmente por um sargento superior bêbado. Ela reuniu coragem para denunciar ao comando, mas a resposta que recebeu foi de apaziguamento e pressão. Ele estava bêbado, pode acontecer. Por que ser tão sensível? Não vamos criar um problema maior, é melhor deixar isso quieto. A organização não a protegeu, pelo contrário, a rotulou como uma pessoa problemática. Após esse incidente, uma profunda desconfiança e ódio pelos homens se instalaram no coração de Priscila. Ela passou a ver todos os homens como agressores em potencial e decidiu que, para se proteger, precisava se tornar mais forte e mais cruel do que qualquer um. As palavras humilhantes que ela despejava sobre os soldados eram para ela uma espécie de mecanismo de autodefesa e uma manifestação de sua vingança distorcida por traumas passados. As duas se aproximaram rapidamente, compartilhando suas feridas e seu ódio. Elas se tornaram as únicas a se entenderem e apoiarem. Em seu próprio mundo, a zombaria e o desprezo pelos soldados eram atos justificados, sua própria forma de resistência contra um mundo injusto. Elas não tinham a menor ideia, ou talvez se recusassem a ver, a profundidade das feridas que as lâminas de suas palavras infligiam nos outros. Acreditavam que o sofrimento que haviam passado justificava tudo. No entanto, no momento em que colidiram com a muralha imensa chamada Sofia Ribeiro, o castelo de convicções que haviam construído começou a desmoronar como um castelo de areia. Sofia não era o homem que elas tanto desprezavam. Era uma mulher e, mais do que ninguém, havia chegado a uma posição de poder, provando sua competência. Pela lógica delas, Sofia deveria ter ficado do seu lado, representando a voz das mulheres oprimidas. Mas em vez disso, Sofia se tornou sua maior inimiga, colocando-as no banco dos réus. A existência dela abalou fundamentalmente a visão de mundo dicotomíca de Helena e Priscila, que dividia o mundo entre mulheres vítimas e homens agressores. Sofia mostrou a elas que a verdadeira força não vem do gênero, mas da responsabilidade e das convicções corretas. E que um verdadeiro militar não discrimina seus subordinados por gênero ou patente, mas os respeita e protege como camaradas de armas. Encarando a parede fria da cela, Helena começou a duvidar de suas crenças pela primeira vez. Os rostos dos soldados que ela tanto odiava surgiram em sua mente. A maioria deles eram jovens, mal saídos da adolescência. Longe de casa, em um lugar estranho, suportando um treinamento árduo, às vezes tremendo de medo, às vezes com saudades da família. Eram filhos comuns. As maldições e insultos que ela lhes dirigiu eram realmente justos? Priscila refletiu sobre suas próprias feridas do passado. Foi um homem específico que a machucou, então por que ela tratou todos os homens como o mesmo agressor, despejando seu ódio sobre eles? Sua vingança não estaria sendo dirigida às pessoas erradas? Quando a general Sofia se referiu ao soldado Ian Ferreira como todos os filhos desta terra, ela sentiu seu coração afundar com uma culpa inexplicável. A rachadura na armadura que as envolvia firmemente foi se alargando. Pela fresta, um vento frio de arrependimento, culpa e um medo avassalador começou a soprar. Elas estavam desmoronando lentamente, confrontadas com as consequências terríveis de suas ações. Mas seu arrependimento tardio era água derramada, e a caixa de Pandora que abriram já havia revelado verdades demais ao mundo.
A realidade que teriam de enfrentar era apenas o tempo do julgamento severo que viria após a destruição completa de sua armadura. Após o incidente, o soldado Ian Ferreira se tornou uma figura estranha entre seus colegas de unidade. Ninguém mencionava ou perguntava abertamente sobre o que aconteceu naquele dia, mas havia uma barreira invisível na forma como todos o tratavam. Alguns sentiam pena, outros o temiam, e ainda outros, acreditando erroneamente que ele havia dedurado para a mãe generala para criar problemas, o criticavam sutilmente. Para Ian, a parte mais difícil era a distância sutil de seus colegas de pelotão. Eram companheiros com quem ele havia construído uma forte camaradagem, passando juntos por um treinamento infernal. Mas agora, sempre que interagiam com Ian, não conseguiam deixar de sentir a sombra gigantesca atrás dele, a General Sofia Ribeiro. Eles hesitavam em falar com ele casualmente ou fazer piadas. Ian se tornou uma ilha isolada da noite para o dia. Ele se dedicou ao treinamento com ainda mais afinco. Acordava antes de todos para correr pelo pátio, gritava os lemas com mais força do que qualquer um. Queria apagar a imagem de sua fraqueza, a imagem de um filho que se apoiou na sombra de sua mãe. Ele precisava provar que poderia se tornar um fuzileiro naval forte sem a ajuda de sua mãe. Tinha que ser assim. Caso contrário, passaria a vida inteira com o estigma de o cara que teve uma vida fácil no exército por causa da mamãe. Mas à noite, sozinho em seu beliche no alojamento, a memória daquele dia o assaltava implacavelmente. As vozes desdenhosas da cabo Priscila e da sargento Helena, as zombarias e risadas dirigidas a ele, e o rosto de gelo de sua mãe observando tudo. Essas memórias estavam gravadas em sua mente como uma marca de ferro quente. Ele odiava as duas. O ódio distorcido delas havia arruinado tudo para ele. Mas ao mesmo tempo sentia-se patético e furioso com sua situação, tendo que depender de sua mãe. Por que sua mãe teve que aparecer ali naquele momento? Teria sido melhor suportar a humilhação sozinho e esperar que o tempo a apagasse. A intervenção de sua mãe o salvou, mas também deixou uma ferida profunda em seu orgulho. No final, confirmou o fato de que ele era apenas um filho impotente que não conseguiu resolver nada por conta própria. Uma noite, após a chamada, um de seus colegas se aproximou dele cautelosamente em um canto do alojamento. Era o soldado Lucas, que o admirava desde o início do treinamento. Ian, você tá bem? Aquelas simples palavras fizeram algo reprimido dentro do peito de Ian explodir. Ele não conseguiu responder, apenas baixou a cabeça. Lucas deu um tapinha em seu ombro e disse, cara, não fica assim. A culpa não foi sua. Aquelas duas é que eram umas malucas. Todo mundo aqui sabe disso. Pra ser sincero, no começo a gente ficou meio chocado. Ninguém sabia que sua mãe era tão importante. Por isso todo mundo ficou sem saber como te tratar. Mas depois de ouvir o que a generala disse naquele dia, todo mundo mudou de ideia. Lucas fez uma pausa, depois baixou a voz e continuou. A sua mãe disse que não estava fazendo aquilo só por você, mas por todos nós. Cara, falando sério, aquilo me emocionou. A gente vive levando bronca injusta de oficial e não tem pra quem reclamar, só engole o choro. Foi como se a gente finalmente tivesse alguém do nosso lado, sabe? Deu uma segurança enorme. Então, não fica na sua, achando que a gente tá te julgando. Você é só o nosso colega, Ian Ferreira. Entendeu? O consolo sincero de seu colega fez os olhos de Ian se encherem de lágrimas. Ele percebeu que não estava sozinho. Seus colegas não o estavam evitando, apenas sendo cautelosos. E ele também percebeu que a atitude de sua mãe havia dado grande coragem e conforto não apenas a ele, mas a todos os soldados ali. Naquela noite, Ian não conseguiu dormir. Ele pensou em sua mãe. Sempre forte e inabalável. Sempre rígida e severa com ele. Mas naquele dia, sua mãe havia desembainhado sua espada por um soldado na posição mais baixa. Ele teve a certeza de que mesmo que não fosse seu filho, ela teria agido da mesma maneira. A sombra de sua mãe não o envergonhava mais. Não era uma coleira da qual ele precisava escapar, mas uma montanha imensa que ele deveria aspirar a ser.
Ele percebeu que a verdadeira independência não era fugir de sua mãe, mas ser capaz de defender, com suas próprias forças, os valores que sua mãe se esforçava para proteger. Na manhã seguinte, o olhar de Ian Ferreira no pátio de treinamento era diferente. Não havia mais a sombra da vergonha ou da raiva em seus olhos. Em vez disso, havia uma determinação sólida de não ser abalado por nenhuma adversidade e uma resolução de seguir seu próprio caminho em silêncio. Ele não era mais o filho fraco escondido atrás da sombra de sua mãe. Ele era agora um fuzileiro naval independente, de costas para uma montanha gigantesca, começando a escalar seu próprio pico. Sua verdadeira vida militar estava apenas começando. O gabinete da general de divisão Sofia Ribeiro era sempre impecável e austero. Na enorme mesa de mogno, pilhas de documentos para assinatura estavam perfeitamente organizadas. Na parede, o mapa de operações militares cobria todo o espaço. O único item pessoal era uma foto antiga e desbotada dela com seu filho, Ian. Mas agora, seu olhar não estava na foto, mas em um grosso relatório sobre a mesa. Era o relatório preliminar da investigação da Polícia da Marinha sobre a Cabo Priscila e a Sargento Helena. O conteúdo do relatório era muito pior do que ela esperava. A cada página virada, as ações sórdidas das duas militares revelavam uma depravação que a fazia sentir não apenas raiva, mas uma profunda impotência. Ela amava as Forças Armadas brasileiras mais do que tudo e sentia um orgulho imenso por ser militar. Mas a descoberta de que as entranhas da organização a qual dedicara sua vida estavam tão podres era devastadora. Ela se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, a vista imponente da base se estendia. Em algum lugar ali, inúmeros jovens, incluindo seu próprio filho, estavam suando para defender o país. Eles haviam oferecido sua juventude em resposta ao chamado da nação. Mas o que a nação lhes deu em troca? Longe de proteger sua dignidade, estava permitindo que fossem impiedosamente esmagados por outros agressores de uniforme? Sofia fechou os olhos. A imagem de seu filho no campo de treinamento naquele dia surgiu vividamente em sua mente. O uniforme sujo de poeira, o rosto jovem e vulnerável em sono profundo, e a expressão pálida ao acordar em meio à zombaria. Naquele momento, seu coração doeu como se estivesse sendo esfaqueado. Ela quis esquecer sua patente de generala, sua responsabilidade de comandante, e simplesmente correr para seu filho, perguntar se ele estava bem, pedir desculpas, abraçá-lo e dizer que sua mãe resolveria tudo. Mas ela não podia. No momento em que mostrasse suas emoções, este caso se transformaria no resgate do filho pela mamãe generala. A essência do caso seria obscurecida, e as vozes das verdadeiras vítimas, os inúmeros soldados desta terra, seriam silenciadas novamente. Ela teve que enterrar seu coração de mãe nas profundezas de seu uniforme militar. E resolver esta situação apenas com a razão fria de uma comandante. Ela voltou para a mesa e pegou o telefone. Ligou para o capitão de mar e guerra Oswaldo Neves, chefe da Polícia da Marinha. Aqui é a general Sofia Ribeiro. A voz tensa do capitão Neves soou do outro lado da linha. Brasil? Capitão Neves na escuta, senhora general. Recebi o relatório. Bom trabalho. Obrigado, senhora general. Só uma pergunta, capitão. Até onde você acha que este caso vai se expandir? Neves ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta muito delicada. Para ser honesto, senhora general, acho que será incontrolável. A imprensa já está farejando. Não apenas o comando da Marinha, mas o Ministério da Defesa também está observando de perto. Se isso vazar para o público, é um assunto extremamente explosivo que pode levar à desconfiança nacional em todas as Forças Armadas. Então você está sugerindo que devemos abafar o caso? A voz de Sofia tornou-se gélida. Não, senhora. De forma alguma. Apenas na linha de minimizar o impacto. Minimizar? O que você pretende fazer? Colocar um curativo em uma ferida podre em vez de amputá-la. Um dia, ela vai infeccionar e teremos que cortar o membro inteiro. Sofia continuou, sua voz firme. Capitão Neves, ouça bem.
Não tolerarei nenhuma tentativa de reduzir ou encobrir este caso. Quem quer que esteja envolvido, independentemente da patente, será levado à justiça. Se você receber pressão de cima que não consiga lidar, reporte-se diretamente a mim. Eu assumo a responsabilidade. Mesmo que custe toda a minha carreira, vou aproveitar esta oportunidade para desinfetar completamente este câncer dentro das Forças Armadas. Sua voz não vacilou. Segurando o telefone, Oswaldo Neves sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sentiu como se não estivesse falando com uma generala, mas com uma revolucionária prestes a mudar o curso da história. Ele estava ouvindo a voz de uma verdadeira comandante, que valorizava os direitos dos soldados e o futuro das Forças Armadas mais do que sua própria segurança ou a imagem da organização. Entendido, senhora general. Desligando o telefone, Sofia suspirou profundamente. Ela sabia muito bem o quão perigoso era o caminho que estava começando a trilhar. Expor as feridas de uma organização colossal como o Exército significava criar inúmeros inimigos. As forças que se opunham às suas convicções tentariam derrubá-la de qualquer maneira. Poderiam até usar seu filho como um ponto fraco para atacá-la. Ela abriu uma gaveta e pegou a foto antiga com seu filho. Era a imagem dele, com o cabelo estranhamente curto antes de se alistar, sorrindo timidamente. Ela acariciou o rosto do filho na foto. Ian, parece que esta mãe terá que desistir de ser mãe apenas de uma pessoa. Agora, eu devo me tornar a mãe mais severa, que protege a honra de todos os filhos desta terra. Espero sinceramente que você entenda o coração desta mãe. E que não importa que provações venham, você a suporte com firmeza. Pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima se formou em seus olhos. Mas essa lágrima logo foi absorvida por sua determinação de aço, desaparecendo sem deixar vestígios. O sol se punha do lado de fora da janela, mas o gabinete da general Sofia brilhava mais intensamente do que nunca. Era a luz emitida pela vontade de uma soldada de aço e pelo coração de uma mãe, mais quente do que qualquer coisa no mundo, queimando juntos. A determinação férrea de uma generala se espalhou como um incêndio, zombando da rede de controle de informações de uma organização fechada como o Exército. No início circulou internamente na Marinha como uma fofoca. 2 militares se deram mal porque mexeram com o recruta filho da mamãe generala do Exército. Mas quando a equipe de investigação especial foi formada e uma ampla auditoria começou nas unidades relacionadas, a situação tomou um rumo completamente diferente. Começaram a circular rumores de que aquilo não era a explosão de raiva de um indivíduo, mas uma operação de purificação em grande escala, conduzida com o consentimento tácito do alto escalão militar. Outros oficiais que, como Helena e Priscila, praticavam abuso verbal e humilhação contra soldados começaram a se esconder, temendo que suas próprias ações passadas fossem expostas. Em um fenômeno bizarro, eles começaram a observar os soldados que normalmente ignoravam. Enquanto isso, entre os soldados oprimidos, uma esperança e expectativas secretas começaram a brotar. A general Sofia não era apenas uma generala para eles. Ela era um símbolo de luta contra a injustiça, uma heroína que representava suas vozes. Comentários como aquele sargento da nossa unidade também precisa ser investigado, e queria que a general Sofia fosse a comandante da nossa divisão, se tornaram comuns. A rachadura também apareceu em um lugar inesperado, dentro da comunidade de mulheres militares. No início, muitas mulheres militares ficaram indignadas com a notícia sobre Helena e Priscila. Elas as criticaram, dizendo que por causa de gente assim, todas as mulheres militares são mal vistas, sentindo que as duas haviam manchado a honra que elas tanto lutaram para construir. No entanto, uma voz dissonante começou a surgir de alguns setores. Foi depois que se soube que a cabo Priscila havia sido vítima de assédio sexual no passado e não receberá proteção da organização. Algumas mulheres militares argumentaram que, embora as ações de Priscila estivessem erradas, a cultura militar que a levou a esse ponto também tinha sua parcela de responsabilidade, afirmando que a discriminação e o sofrimento que enfrentaram por serem mulheres as transformaram em monstros. O caso começou a se transformar de um simples conflito entre agressores e vítimas para um debate sobre discriminação de gênero e problemas estruturais no Exército.
Essa controvérsia se tornou um grande fardo para o Ministério da Defesa. Altos funcionários expressaram profunda preocupação com os movimentos da General Sofia. Por um lado, eles elogiavam sua determinação e capacidade de execução, por outro, achavam que ela estava indo longe demais. Eles não esperavam que o caso crescesse tanto. Temiam que o incidente abalasse a credibilidade de todo o exército e se transformasse em um problema social de conflito de gênero. Será que a General Sofia não está agindo de forma muito autoritária? O problema da Marinha deveria ter sido deixado para a Marinha resolver. Por que uma generala do exército teve que se meter e ampliar tanto as coisas? Isso não vai acabar sendo um tiro no pé. Ela abriu uma caixa de Pandora que deveria ter ficado fechada. Precisamos encerrar isso silenciosamente antes que a imprensa publique. Se ficar muito barulhento, teremos problemas. Dentro do Ministério da Defesa, começaram a surgir movimentos para pressionar a General Sofia a encerrar a investigação rapidamente e resolver o assunto com punições discretas aos envolvidos. Eles tentaram sondar suas intenções através de generais próximos a ela, ou exercer pressão tácita sobre o comando da Marinha para resolver o problema internamente, sem mais interferência do exército. Mas Sofia permaneceu inabalável. Ela rejeitou todas as tentativas de persuasão e pressão. Pelo contrário, ela criticou abertamente a atitude passiva do Ministério da Defesa e argumentou que este caso deveria ser o ponto de partida para uma reforma para o futuro do Exército. O problema está infeccionado, não podemos evitar a cirurgia só porque dói. Mesmo que seja doloroso agora, precisamos remover completamente a parte podre para que o Exército possa se tornar saudável. Se encobrirmos este caso de forma superficial, estaremos cometendo um crime contra o povo e a história. Diante de sua postura firme, as opiniões dentro do Ministério da Defesa começaram a se dividir. Alguns oficiais de mentalidade reformista concordaram com as alegações de Sofia e a apoiaram. Começou a se formar um consenso de que a questão dos direitos dos soldados no Exército havia atingido um ponto crítico e que uma renovação em grande escala era necessária. O caso não era mais a luta pessoal de Sofia. Ele se transformou em uma grande guerra por procuração entre as forças conservadoras que queriam manter as velhas práticas do exército e as forças progressistas que queriam reformá-lo. A pequena rachadura que começou com um incidente trivial envolvendo o soldado Ian Ferreira estava se expandindo o suficiente para dividir a rocha aparentemente sólida do exército em duas. Ninguém podia prever para onde essa tempestade se dirigia e o que esperava no final. As Forças Armadas brasileiras estavam à beira da maior espiral de mudança desde sua fundação. O espaço da carceragem tem o poder de distorcer o tempo. Completamente isoladas do mundo exterior, Helena e Priscila passavam por um período doloroso de confronto com seus crimes. As emoções que a princípio ferviam com raiva e indignação foram gradualmente se transformando em resignação e desespero com o passar do tempo. As únicas pessoas que as visitavam eram um investigador responsável e um defensor público. O investigador as pressionava diariamente com novas evidências e testemunhos, e o defensor, com uma expressão sombria, repetia que a situação não era nada boa. Elas perceberam que estavam completamente isoladas. Os colegas que antes se juntavam a elas para zombar dos soldados agora as ignoravam completamente. Com medo de que as chamas os atingissem, eles negavam qualquer relação com elas ou até mesmo criticavam suas ações. As duas estavam presas em celas diferentes, mas sentiam o mesmo peso do desespero. Helena sofria com o vazio de suas crenças desmoronando. Ela via o mundo em uma dicotomia simples de bem e mal, vítima e agressor. E sempre acreditou estar do lado justo, o lado da vítima. Mas os gritos das inúmeras vítimas registrados nos autos da investigação a lembravam constantemente de quão terrível agressora ela havia se tornado. O rosto do agressor que ela odiava começou a se sobrepor ao seu próprio rosto no espelho. Ela tinha pesadelos todas as noites. Sonhava que os soldados que ela zombava a cercavam e repetiam as mesmas palavras para ela. E ainda se acha militar? Coitados dos seus pais por terem parido uma coisa como você. Ela acordava gritando e chorava por muito tempo, encolhida no chão frio da cela. Priscila tremia de traição.
Ela pensava que havia lutado pela organização militar e pelos direitos da minoria que eram as mulheres militares. Claro, seus métodos podiam ter sido rudes e errados, mas ela acreditava que a causa raiz estava na organização que não a protegeu. Mas agora a organização a estava descartando sem piedade. O fato de ter sido vítima de assédio sexual no passado era tratado apenas como uma circunstância atenuante para os inúmeros atos de maldade que ela cometeu. Ninguém ouvia sua dor com sinceridade. Ela tremia de raiva ao pensar que havia sido usada e descartada. Seu ressentimento, agora, não era mais dirigido a todos os homens, mas a toda a organização militar que a havia abandonado. No limite do desespero, a relação entre as duas também começou a rachar. No início, elas se apoiaram mutuamente, prometendo enfrentar a situação juntas. Mas quando perceberam que a punição seria muito mais severa do que o esperado, começaram a culpar uma a outra. Se a cabo Priscila não tivesse me incentivado, eu não teria ido tão longe. Não, foi a sargento Helena quem começou a zombar do soldado Ian Ferreira. Eu estava apenas ao lado. Diante do investigador, elas se acusavam mutuamente, tentando aliviar um pouco de sua própria culpa. As que antes eram as únicas camaradas que consolavam as feridas uma da outra, agora se tornaram inimigas, atacando-se para sobreviver. O castelo de ódio que construíram juntas estava desmoronando em vão, não por um ataque externo, mas pela traição interna. Presas na fortaleza da solidão, não lhes restava nada. Perderam suas crenças, suas colegas, sua honra. Estavam sentindo na pele o quão terrível era o preço de suas ações. O isolamento psicológico e a impotência que infligiram aos soldados homens agora eram devolvidos a elas, multiplicados. Uma noite Priscila, incapaz de dormir, andava de um lado para o outro na cela quando olhou pela janela. Através das pequenas grades de ferro, as estrelas brilhavam indiferentes no céu noturno. Ela se lembrou da época em que, como militar recém-formada, fez sua primeira marcha noturna sob as estrelas. Foi um momento difícil, mas emocionante. O orgulho de se tornar uma militar que defendia o país a fazia esquecer o cansaço. Para onde foi aquela pessoa pura de então? O que a havia destruído tanto? Lágrimas de arrependimento escorriam incessantemente de seus olhos. Mas o tempo não podia ser rebobinado. A fortaleza da solidão em que estavam presas era uma prisão que elas mesmas construíram. E a chave para abrir a porta daquela prisão não estava mais em suas mãos. Elas só podiam esperar pelo dia do julgamento, caminhando sozinhas por um túnel de desespero sem fim. Um mês se passou desde o incidente. Durante esse tempo, o soldado Ian Ferreira se concentrou silenciosamente em seu treinamento. Sua relação com os colegas melhorou muito com a ajuda do soldado Lucas, mas ele ainda falava pouco e tentava evitar ações desnecessárias. Dentro dele, ainda havia um nó não resolvido. Era sua relação com sua mãe. Desde o incidente, ele não a encontrou nem falou com ela diretamente. A general Sofia evitou o contato deliberadamente para não dar a impressão de que seu filho estava recebendo tratamento especial. Ian também não conseguia contatar sua mãe por iniciativa própria. Ele não sabia o que dizer. Deveria agradecer? Ou reclamar? Sua mente estava um emaranhado complexo. Então, em um fim de semana, foi concedida permissão para visitas. Ian não havia solicitado visita de ninguém. Naturalmente, ele pensou que sua mãe também não viria. No entanto, quando o horário de visitas estava quase no fim, o oficial de serviço o chamou. Soldado Ian Ferreira, visita para você. Ian foi para a sala de visitas com uma expressão intrigada. A pessoa parada do outro lado da janela de vidro não era outra senão sua mãe, Sofia Ribeiro. Ela não estava de uniforme, mas com roupas civis simples. Seu rosto sem maquiagem mostrava um leve cansaço, revelando a angústia que passará, mas seu olhar para o filho era caloroso. Ian pegou o fone desajeitadamente. Sua mãe também pegou o fone em silêncio. Por um tempo, apenas o silêncio pairou entre eles. Ambos hesitavam sobre o que dizer primeiro. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Seu rosto está bem queimado de sol. Sim. Por causa do treinamento.
Está muito difícil? Está tudo bem. Outro silêncio constrangedor se seguiu. Ian, sem perceber, mexia nos dedos. Ele reuniu coragem e fez a pergunta que guardava em seu coração. Mãe, por que a senhora veio naquele dia? Ao ouvir a pergunta do filho, Sofia fechou os olhos por um momento. Ela esperava que ele fizesse essa pergunta. Eu só queria ver seu rosto. E apenas olhar de longe e ir embora. Não imaginei que te encontraria naquela situação. Ian mordeu o lábio. Eu poderia ter resolvido sozinho. Mesmo que a senhora não tivesse intervindo. Sua voz continha um toque de ressentimento. O pensamento de que sua mãe havia lhe roubado a aprovação que ele queria superar por conta própria. O sentimento de autodepreciação por ter se tornado um filho fraco que resolveu o problema com a ajuda da mãe o atormentava. Sofia leu a mente de seu filho. Ela disse em voz baixa, Ian, você sabe por que eu agi daquela maneira naquele dia? Porque eu sou seu filho. Não. Sofia balançou a cabeça com firmeza. Errado. Naquele momento eu não te vi como meu filho, Ian Ferreira. Eu te vi como um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Um soldado que, embora não esteja sob meu comando direto, é um dos soldados deste país que eu jurei proteger com minha vida. Ela olhou diretamente para o filho através do vidro e continuou. Qual você acha que é a maior missão de um comandante? Vencer a guerra? Claro, isso é importante. Mas há algo ainda mais importante. É proteger a dignidade de meus subordinados. Um exército que não consegue proteger a dignidade de seus próprios membros nunca poderá ser um exército forte. Naquele dia, naquele lugar, a dignidade de um soldado estava sendo impiedosamente esmagada. Se eu tivesse visto aquilo e fingido que não vi, eu não teria mais o direito de usar este uniforme. Mesmo que não fosse meu filho, eu teria agido da mesma maneira. Não, se meu filho fosse o agressor, eu o teria punido 10 vezes mais severamente do que puni elas. Essa é a minha convicção, meu espírito de soldado. A voz de Sofia era calma, mas carregada com o peso do aço. Só então Ian percebeu. As ações de sua mãe não foram motivadas por sentimentos pessoais. Foram a manifestação da convicção e da responsabilidade como militar que ela defendeu por toda a vida. Ele estava enganado sobre sua mãe. Me desculpe, disse Sofia em voz baixa. Você queria superar tudo com suas próprias forças, e parece que sua mãe jogou um balde de água fria em você. Mas, Ian, a verdadeira força não é carregar tudo sozinho. Às vezes, é preciso ter a coragem de se apoiar nos colegas e pedir ajuda diante da injustiça. E não se envergonhe de se apoiar em sua mãe. Você sempre será meu filho. Com essas palavras, os olhos de Ian se encheram de lágrimas. A pesada pedra que oprimia seu coração pareceu derreter em um instante. Vergonha, ressentimento, autodepreciação. Todos esses sentimentos foram lavados com as lágrimas. Mãe. Obrigado. Ele mal conseguiu dizer essas palavras. Nenhuma outra palavra era necessária. Mãe e filho se olharam por um longo tempo, segurando os fones. Uma parede transparente de vidro os separava, mas seus corações estavam mais próximos do que nunca. A sinceridade que não conseguiam expressar um ao outro por tanto tempo finalmente se tocou nas lágrimas que corriam silenciosamente. Naquele dia, o filho finalmente entendeu o verdadeiro coração de sua mãe, e a mãe finalmente pôde encarar as feridas de seu filho crescido. Após a breve visita de mãe e filho, a atmosfera dentro do exército ficou ainda mais tensa. Com a clareza de que a general Sofia não tinha intenção de recuar neste caso, o confronto entre as forças que a apoiavam e as que se opunham a ela se intensificou. O caso não era mais sobre a punição de duas militares, tornou-se um divisor de águas que decidiria a direção da reforma de todo o exército. A investigação da Polícia da Marinha estava em sua fase final. A data do Conselho Disciplinar para Helena e Priscila foi marcada, e houve um debate acalorado entre os oficiais de justiça sobre a severidade da punição a ser aplicada. Todas as disposições legais aplicáveis do Código Penal Militar foram consideradas, incluindo desacato a superior, abuso de poder e tratamento cruel.
A opinião predominante era que não terminaria com uma punição leve, como uma repreensão ou suspensão, dado que as vítimas eram numerosas e os atos eram habituais e maliciosos. Havia rumores generalizados de que elas seriam expulsas a bem da disciplina, o que significava uma dispensa compulsória. A imprensa também não podia mais ignorar o caso. Várias agências de notícias obtiveram informações sobre o caso de violação dos direitos dos soldados por militares na Marinha e começaram a investigar. A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa respondia às perguntas dos repórteres com respostas vagas como "estamos verificando ganhando tempo", mas eles sentiam a aproximação de uma grande tempestade. Eles entraram em estado de alerta, preparando argumentos de defesa para o caso de a notícia vazar. Em meio a essa situação caótica, a general Sofia manteve sua posição sem vacilar. Ela comandou os treinamentos programados, revisou os documentos para assinatura e realizou suas tarefas rotineiras como de costume. Mas seu gabinete era como o olho de um furacão. Inúmeras ligações chegavam do Ministério da Defesa, do Estado-Maior Conjunto e dos principais comandantes de cada força. Alguns a encorajavam e apoiavam, enquanto outros a criticavam abertamente por perturbar a estabilidade do exército ou pediam que ela resolvesse a situação de forma amigável. Ela respondeu a todas as ligações com calma e firmeza. Vocês querem que o exército seja estável? Então temos que cortar as raízes podres. A confusão de agora é apenas a dor do crescimento para construir um exército mais saudável. A maior pressão sobre ela veio do meio político. Alguns parlamentares tentaram explorar o caso politicamente. Deputados da oposição levantaram questões de disciplina militar e direitos humanos, exigindo a renúncia do ministro da Defesa, enquanto deputados do governo, preocupados que o caso se expandisse e se tornasse um fardo para o governo, pediram uma resolução rápida. Eles até ameaçaram convocar a general Sofia ao Congresso para dar explicações pessoalmente. Uma noite, ela recebeu uma ligação de um colega da Academia Militar que trabalhava no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele começou a falar com cautela, enfatizando que era uma ligação pessoal. Sofia, o presidente também está vendo este assunto com muita seriedade. Há uma grande preocupação de que isso prejudique a união das forças e cause ansiedade na população. E o que eles esperam que eu faça? A voz de Sofia era fria. Que você não seja tão rígida com os princípios, que mostre um pouco de flexibilidade. Temos que pensar na honra do exército, não acha? A ideia do alto escalão é punir severamente os culpados, mas sem fazer muito barulho. Era, na prática, uma pressão externa. Sofia ficou em silêncio por um momento, depois respondeu em voz baixa, mas firme. Diga ao meu colega, o general, que a verdadeira honra do exército não é protegida ao encobrir problemas, mas ao admitir os erros, se autoflagelar e corrigi-los. E diga ao presidente que a general de divisão Sofia Ribeiro resolverá este assunto estritamente de acordo com a Constituição e a lei militar, sem qualquer consideração política. Desligando o telefone, ela se recostou profundamente na cadeira. Sentiu como se estivesse cercada de inimigos. Mas ela não tinha medo. Atrás dela, havia inúmeros soldados cujos nomes e rostos ela não conhecia. O grito silencioso deles lhe dava coragem. A data do conselho disciplinar foi anunciada. Faltavam poucos dias. No dia do conselho, o destino de Helena e Priscila seria decidido. E essa decisão poderia determinar o futuro das Forças Armadas brasileiras. Antes do dia fatídico que decidiria tudo, todo o exército prendeu a respiração, esperando a tempestade iminente. Era uma calmaria, mas dentro dela, havia uma tensão que parecia capaz de engolir tudo. A calmaria antes da tempestade. Na manhã do conselho disciplinar, o céu estava cinzento e pesado. Nuvens escuras baixas, ameaçando desabar em uma tempestade a qualquer momento, pairavam sobre o comando da Marinha. A área ao redor do prédio onde o conselho se reuniria estava sob forte segurança, com acesso estritamente controlado a pessoal autorizado. O conselho era presidido pelo vice-comandante da Marinha e composto por oficiais generais de vários departamentos e especialistas jurídicos externos.
E de forma inédita a general Sofia Ribeiro, como a primeira relatora do caso, participou como membro especial. Isso demonstrava sua determinação em assumir a responsabilidade pelo caso até o fim, e ao mesmo tempo, era um aviso tácito de que não toleraria nenhuma pressão externa sobre o Conselho. Com expressões sombrias, a cabo Priscila e a sargento Helena foram escoltadas por fuzileiros para a sala de audiências. Em seus rostos não havia mais arrogância ou rebeldia. Apenas ansiedade e medo. Ao verem a general Sofia sentada, elas estremeceram e baixaram a cabeça. O conselho começou com a revisão dos documentos. O relatório de investigação de centenas de páginas preparado pela Polícia da Marinha foi distribuído aos membros. A sala de audiências estava em silêncio, exceto pelo som de páginas sendo viradas. Os membros liam os registros, às vezes suspirando de raiva, às vezes massageando as têmporas com expressões de desolação. As ações delas não eram apenas alguns erros, mas um registro abrangente de quão cruéis pessoas sem respeito pela humanidade podem se tornar quando vestem um uniforme. Após a revisão dos documentos, começou o interrogatório das acusadas. Primeiro, a sargento Helena foi ao banco das testemunhas. O presidente iniciou o questionamento. Sargento Helena Matos, você admite todos os fatos da acusação descritos no relatório de investigação da Polícia da Marinha? Helena respondeu com a voz trêmula: admito a maior parte dos fatos, embora haja alguns exageros. Mas eu tinha minhas razões. Ela, em lágrimas, falou sobre o assédio sexual que sofreu no passado e a dor de não ter sido protegida pela organização. Implorou por clemência, alegando que suas ações eram um mecanismo de defesa distorcido e uma expressão de raiva. Enquanto ouviam seu depoimento, os olhos de alguns membros vacilaram. Em seguida foi a vez da cabo Priscila. Ela adotou uma estratégia diferente de Helena. Eu não sabia que o que eu estava fazendo era errado. De acordo com a ideologia que eu conhecia, minhas ações eram uma crítica e resistência justas a uma sociedade patriarcal injusta. Eu achava necessário que pessoas com minhas ideias tivessem voz em um grupo extremamente masculino como o Exército. Em vez de se arrepender de suas ações, ela tentou justificá-las, mascarando seu ódio como convicção. A atmosfera na sala de audiências ficou gélida com sua atitude descarada. Alguns membros até soltaram risadas de incredulidade. Após o interrogatório das duas, a general Sofia, como membro especial, teve a oportunidade de falar. Ela se levantou, olhou lentamente para todos na sala e começou a falar em voz baixa, mas poderosa. Senhor presidente, senhores membros do conselho, não estou aqui hoje como a mãe de um soldado. Nem estou aqui para representar um gênero específico. Estou aqui como uma militar veterana que dedicou a vida à nação e como uma comandante que considera todos os soldados deste país como seus próprios filhos. Ela voltou seu olhar para as duas, que estavam sentadas no banco das testemunhas de cabeça baixa. Sargento Helena. Sinto um profundo pesar, como sua veterana e como mulher, pela dor que você sofreu no passado. O fato de a organização não a ter protegido é, sem dúvida, nossa falha. Mas sua ferida não pode ser uma licença para ferir os outros. Você usou sua própria dor como desculpa para infligir a mesma violência a inocentes e fracos. Seu olhar se voltou para cabo Priscila. Cabo Priscila. Qualquer que seja a sua ideologia, isso é sua liberdade. Mas as Forças Armadas Brasileiras não são um laboratório para você realizar suas crenças pessoais. O militar jura lealdade apenas à Constituição e ao povo, não segue ideologias ou pensamentos específicos. Você usou o poder sagrado conferido pelo uniforme como uma ferramenta para excretar seu ódio distorcido. Este é o maior pecado que um militar pode cometer. Sofia se virou novamente para os membros do conselho. Não estamos aqui hoje apenas para punir duas militares. Estamos em uma encruzilhada histórica, onde devemos decidir para onde o exército deve ir. Se cedermos ao sentimentalismo e abandonarmos os princípios aqui, perderemos para sempre a confiança dos inúmeros soldados que suam silenciosamente em seus postos. Suas últimas palavras emanaram um carisma que dominou toda a sala de audiências. Por favor, mostrem com o veredito mais severo, o quão pesado é o uniforme que elas vestem e quão preciosa é a honra de um soldado que elas abandonaram.
Quando o discurso de Sofia terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Suas palavras não eram uma simples opinião. Era um discurso majestoso que lançava questões fundamentais sobre a razão de ser do exército e a essência de um soldado. Ninguém mais ousou falar de clemência ou flexibilidade. O tempo do julgamento havia acabado, e agora restava apenas o veredito implacável. O presidente, com uma expressão grave, declarou um breve recesso e entrou em uma reunião a portas fechadas com os membros para a deliberação final. Helena e Priscila, com rostos cinzentos como condenados à morte, permaneceram sentadas, desabadas. A longa e pesada reunião a portas fechadas terminou, e os membros do Conselho Disciplinar voltaram para a sala de audiências. Seus rostos estavam todos endurecidos, e uma tensão sufocante pairava no ar. Helena e Priscila engoliram em seco, olhando para a cadeira do presidente. Era o momento em que tudo terminaria. O presidente se levantou e ergueu lentamente a espessa sentença. Então, em voz baixa e solene para que todos na sala pudessem ouvir, começou a ler o veredito. Acusadas, Sargento Helena Matos e Cabo Priscila Gomes. As duas, esquecendo seus deveres como militares e abusando da hierarquia militar, infligiram abuso verbal e humilhação habituais a soldados subordinados, o que é reconhecido como um crime grave que prejudicou seriamente a união das forças e manchou a honra do exército. O presidente fez uma pausa e olhou para as duas com um olhar penetrante. Em particular, as acusadas não mostraram sinais de arrependimento genuíno por suas ações, e usando crenças distorcidas ou feridas pessoais como escudo, tentaram se esquivar da responsabilidade, sendo julgadas como manifestamente desqualificadas como militares. O preâmbulo do veredito deixou claro que não haveria um pingo de compaixão por elas. Os rostos de Helena e Priscila se contorceram em desespero. Portanto, este Conselho Disciplinar, a fim de restabelecer a disciplina militar e proteger a honra da maioria dos soldados que cumprem silenciosamente seu dever para com a pátria, delibera o seguinte. O presidente virou a última página da sentença. O veredito final que saiu de sua boca foi muito mais duro e decisivo do que elas poderiam ter imaginado. Primeiro, as acusadas, Sargento Helena Matos e Cabo Priscila Gomes, são condenadas à expulsão a bem da disciplina. Expulsão. No momento em que essa palavra ecoou na sala de audiências, Helena e Priscila não acreditaram no que ouviram. A punição mais severa entre as dispensas compulsórias. A expulsão não significava apenas tirar o uniforme, mas ser despojado de toda a carreira e honra como militar, ter a nomeação para cargos públicos restringida por vários anos e ter a aposentadoria e pensão drasticamente reduzidas, uma sentença de morte social na prática. Segundo, este conselho considera que seus atos criminosos não são um assunto a ser resolvido apenas com punição disciplinar e, portanto, solicita formalmente uma investigação ao Ministério Público Militar para que recebam a punição criminal de acordo com o Código Penal Militar. A punição não era o fim. Era o equivalente a ser demitido por justa causa e, ao mesmo tempo, ser denunciado ao Ministério Público. Elas agora se tornaram réis que poderiam enfrentar tempo de prisão em um tribunal militar. Quando o veredito terminou, Priscila desabou no chão soluçando. Eu errei. Por favor, me perdoem só uma vez, ela gritava, mas ninguém lhe deu atenção. Helena, como se negasse a realidade, olhava para o vazio com uma expressão atordoada. Ela percebeu tarde demais que tudo que acreditava ser sua convicção era, na verdade, o veneno que a levará à ruína. A general Sofia observava a cena com uma expressão endurecida. Em seus olhos não havia alegria de vitoriosa nem pena. Apenas a pesada responsabilidade de uma comandante que precisava restaurar a disciplina militar quebrada. Quando o presidente encerrou a sessão, fuzileiros se aproximaram, levantaram a chorosa Priscila e a atordoada Helena e as arrastaram para fora da sala de audiências. Diante do exército que desprezaram, dos soldados que zombaram, elas saíram da maneira mais miserável e patética. As sementes do desprezo que plantaram finalmente deram o fruto terrível de sua própria destruição. O veredito daquele dia lançou uma onda de choque por todo o exército. Ninguém esperava que duas militares da ativa, e ainda por cima mulheres, fossem expulsas e, ao mesmo tempo, se tornassem alvos de processo criminal.
Este veredito foi uma declaração da forte vontade do alto escalão militar de não mais tolerar a questão dos direitos dos soldados. As forças que tentaram minimizar o caso se calaram, e as vozes que clamavam por reforma ganharam força. A general Sofia estava no centro de tudo isso. Ela havia finalmente conquistado uma primeira vitória significativa na batalha que começara arriscando tudo. Mas ela sabia que este não era o fim. A verdadeira batalha estava apenas começando. Mudar as velhas práticas e a cultura de uma organização colossal como o exército. Seria um caminho muito mais longo e árduo do que punir uma ou duas pessoas. O julgamento havia terminado, mas o caminho que ela tinha a percorrer ainda era longo. Após a decisão de expulsão, Helena e Priscila tiraram seus uniformes e voltaram para a sociedade em desgraça. Sua história foi destaque na imprensa e causou grande repercussão social. A cultura fechada do exército e a questão dos direitos dos soldados foram mais uma vez postas em debate, e o Ministério da Defesa teve que anunciar um plano abrangente de inovação da cultura militar para acalmar a opinião pública. Na unidade do soldado Ian Ferreira, que esteve no centro da tempestade, também sopraram ventos de mudança. A atmosfera na unidade mudou visivelmente após o incidente. Os oficiais tornaram-se mais gentis ao lidar com os soldados, e era difícil encontrar qualquer tipo de abuso verbal ou comentários humilhantes. Uma cultura de respeito mútuo começou a se estabelecer entre os soldados. Ian Ferreira não era mais a figura especial do filho da generala. Ele foi reconhecido por seus colegas e superiores como a pessoa que desencadeou uma grande mudança. Claro, o processo não foi fácil. Ele teve que se esforçar várias vezes mais do que os outros. Faltar ao treinamento era impensável, e ele sempre se voluntariava para os trabalhos mais difíceis e sujos. Ele estava transformando a provação que viveu não em tratamento especial, mas em responsabilidade. Com o tempo, Ian concluiu com excelência todo o treinamento dos comandos anfíbios e se tornou um membro oficial. Seu rosto bronzeado, corpo endurecido e um olhar muito mais profundo do que antes falavam da profundidade do tempo que ele viveu. Ele não era mais o jovem imaturo que lutava para escapar da sombra de sua mãe. Ele se tornou um verdadeiro fuzileiro naval que se provou através da provação. Um dia, uma carta chegou à unidade. O remetente era, inesperadamente, a ex-cabo Priscila. Era uma carta enviada por ela enquanto aguardava o julgamento sob investigação do Ministério Público Militar. Ian hesitou, mas abriu a carta. A carta continha seu arrependimento em uma caligrafia torta. Ao soldado Ian Ferreira, sei que não tenho o direito de escrever esta carta. Eu lhe causei uma ferida incurável. Sei que não posso ser perdoada com nenhuma palavra. Vivi por muito tempo no ódio. Culpei o mundo e o exército por me tornarem assim. Mas pensando sozinha em uma cela fria, percebi que no final, fui eu mesma quem estragou tudo. Minha dor não me dava o direito de atormentar os outros. Sua mãe, a general Sofia Ribeiro, me ensinou o que é ser uma verdadeira militar, o que é a verdadeira força. Talvez eu a odeie pelo resto da vida. Mas ao mesmo tempo, acho que a respeitarei para sempre. Por favor, não guarde apenas más lembranças do exército por causa de alguém como eu. Você tem qualidades suficientes para ser um excelente militar. Sinto muito, de verdade. Ian dobrou a carta silenciosamente. Ele não podia perdoá-la, mas sentiu que seu arrependimento tardio era sincero. Em vez de queimar a carta, ele a guardou no fundo de seu armário. Para lembrá-lo de quão terríveis podem ser as consequências do ódio distorcido de uma pessoa e de quão preciosa é a dignidade humana. Naquela noite, Ian ligou para sua mãe pela primeira vez. Mãe, sou eu. Ian. Sim, filho. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só liguei porque queria ouvir sua voz. Do outro lado da linha, ouviu-se a risada fraca de sua mãe. O treinamento está suportável? Sim. Agora até os veteranos gostam de mim. Que bom. Foi uma ligação curta, mas na voz dos dois havia um conforto e uma confiança que não existiam antes. O filho não via mais a mãe como uma figura intimidadora, e a mãe não via mais o filho apenas como uma criança preocupante.
eles agora se tornaram um militar que respeitava o outro e os camaradas mais confiáveis do mundo. Mesmo das cinzas, um broto pode nascer. O terrível incidente deixou feridas profundas em muitas pessoas, mas sobre essas feridas, uma nova esperança estava crescendo. A conscientização sobre os direitos dos soldados aumentou, e movimentos para melhorar os abusos dentro do exército começaram. Ian Ferreira, no centro dessa mudança, seguia seu caminho em silêncio. Ele era um broto verde e forte que se ergueu sobre as cinzas do passado. Vários anos se passaram. As Forças Armadas brasileiras mudaram muito desde o incidente desencadeado pela General Sofia. A cultura militar tornou-se muito mais transparente e racional, e uma atmosfera em que os direitos dos soldados eram priorizados acima de qualquer outro valor se estabeleceu. Claro, nem todos os problemas foram resolvidos, mas o exército não parou seus esforços para expor suas próprias feridas e se reformar. Sofia, em reconhecimento por seus méritos, passou a ser cogitada como a primeira mulher a chefiar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ganhando uma confiança e respeito inigualáveis dentro da instituição. Mas ela não se apegava a cargos. Continuava a defender as fronteiras, preferindo permanecer como uma comandante de campo que respirava junto com os soldados de mais baixa patente. Sua maior satisfação não era o aumento do número de estrelas em seus ombros, mas o aumento dos sorrisos nos rostos dos soldados. Em uma noite profunda de inverno, ela estava inspecionando um posto de comando de campo. Caminhando ao longo da linha de fronteira, onde um vento cortante soprava, seus olhos capturaram a figura de um soldado de guarda, imóvel na escuridão, vigiando a fronteira. Entre o gorro e a máscara congelados, apenas seus dois olhos brilhavam intensamente. Ao ver aquela cena, Sofia de repente se lembrou da imagem de seu filho, Ian, anos atrás. O recruta sofrendo na poeira. Agora, um respeitável sargento dos fuzileiros navais, servindo na ilha mais ao norte do país. Ela pensou que seu filho, naquele momento, estaria defendendo o país naquele frio rigoroso, assim como aquele soldado. Ela se aproximou silenciosamente do soldado. O soldado, sentindo sua presença, assustou-se e prestou continência. Brasil. Bom trabalho. Sofia lhe entregou uma lata de café quente. Qual o seu nome? Soldado Pedro Alves, senhora. Era uma voz jovem, mas continha a firmeza de um militar. Não está com frio? Tudo sob controle, senhora. O setor que eu guardo está seguro. Sofia sorriu levemente com a resposta do soldado. Ela não perguntou mais nada. Apenas ficou ao lado dele por um longo tempo, olhando para a escuridão da fronteira que ele vigiava. Naquele silêncio, ela percebeu mais uma vez o que havia se dedicado a proteger por toda a vida. Não era algo grandioso como território ou ideologia. Era a vida e a dignidade de jovens comuns como aquele, que cumpriam silenciosamente seu dever em seus postos, e o futuro que eles viveriam. Pouco tempo depois, uma carta de Ian chegou. Era uma carta que ele escreveu antes de dar baixa. Para minha mãe, estou prestes a tirar o uniforme. Foi um tempo longo e curto. Quando cheguei aqui, eu queria fugir da senhora. Mas agora eu percebo. O que eu estava tentando fugir não era da senhora, mas da minha própria fraqueza, de me esconder atrás do nome de filho da generala. Aprendi e senti muitas coisas aqui. Chorei e ri com meus camaradas, criei memórias que nunca esquecerei. E percebi dolorosamente o quão preciosa é a dignidade de um ser humano, e o quão pesado é o peso do uniforme. Mãe, a senhora foi minha mãe mais orgulhosa e minha comandante mais respeitada. Os valores que a senhora se esforçou para proteger, agora eu também os defenderei em minha vida na sociedade. Graças à sua sentinela incansável, nós sempre pudemos dormir em paz. Sinceramente, obrigado. E eu te amo. Seu filho, Ian Ferreira. Sofia leu e releu a carta de seu filho. Lágrimas quentes escorreram por seus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de felicidade cheias de orgulho, gratidão e um amor infinito. Ela olhou novamente pela janela. Sobre a base escura, uma lua crescente brilhava fracamente.
E sob ela, inúmeros filhos do Brasil, em algum lugar, estariam acordados esta noite para proteger este país. Sua missão ainda não havia terminado. Mesmo que seu filho desse baixa, ela ainda era a mãe e a comandante que precisava proteger todos os filhos desta terra. Ela ajeitou a gola de seu uniforme. Em seu coração, a chama de uma sentinela que nunca